querida criativa, seja bem-vinda a mais um tutorial da Bola de Pelo Criações. Neste tutorial vou-lhe ensinar a tricotar umas meias a tempo do Natal. Este modelo é um modelo que eu pensei aqui neste Natal de 2021, assim um modelo para ser bem rápido e bem simples, bem descomplicado, assim ao estilo meias sem espinhas, para termos ainda tempo de tricotarmos umas meias para oferecermos no Natal. Para isso vai necessitar de fio. Eu no caso vou usar estes dois fios nesta conjugação de cores, um novelinho de 50 gramas desta cor matizada e outro de 50 gramas nesta cor lisa, as agulhas com o tamanho correspondente à tensão que eu preciso e depois marcadores. Vamos então começar a tricotar as nossas meias a tempo do Natal. A primeira coisa que vamos fazer é montar numa das nossas agulhas de pontas duplas, vamos fazer uma montagem provisória de malhas no número que necessitamos para a nossa meia. E pode ver essas indicações, bem como as instruções gratuitas deste modelo, aqui em baixo no link da descrição deste vídeo. Uma vez que a montagem provisória esteja feita na totalidade das malhas que necessitamos, vamos distribuir esta quantidade de malhas que temos aqui numa agulha pelas outras 4 agulhas, em igual número, de forma a termos então as nossas malhas divididas, prontinhas a trabalhar a 5 agulhas. Agora que já tenho a totalidade das minhas malhas distribuídas por 4 agulhas, vou fechar aqui o círculo de malhas, com cuidado para não torcer a linha de montagem. Estão a ver que a linha de montagem está certinha. Vou ajustar aqui nas minhas agulhas as malhas, pegar no fio matizado, porque é com esse fio que eu vou começar o meu trabalho, e com a minha agulha de trabalho vou começar aqui a trabalhar em meia por todas as malhas que eu tenho aqui nas minhas agulhas. E vou fazer voltas de ponto meia, ou seja, voltas de jersey, até o meu novelo, que tem 50 gramas, terminar. Portanto, se a querida criativa estiver a utilizar um outro novelo, pode separar, portanto, essas 50 gramas. É com essas 50 gramas que vai tricotar um tubo de meia, de ponto jersey, por todas as agulhas até as 50 gramas de fio que tem terminar. Nós podemos aqui, logo nesta primeira parte, ir aproveitando para rematar esta pontinha de fio. Então, o que vamos fazer é, numa das vezes, o fio, a ponta que sobrou, quando introduzimos o fio, passa assim por cima da agulha. E no seguinte ela vai ficar assim para baixo. Estão a ver que agora o fio de trabalho passa e eu não mexi o fio que tenho na minha mão esquerda. Novamente, introduzo a agulha de trabalho na malha, passo este fio que tenho aqui preso na minha mão esquerda por cima da agulha de trabalho, enlaço o fio que vem do novelo e trabalho a malha. Agora vou voltar a inserir na malha, o fio que eu tenho na minha mão esquerda fica quietinho, estão a ver que ele vai ficar assim para baixo, enlaço o fio que vem do novelo e trabalho a malha. Isto é uma forma maravilhosa de rematar a ponta de fio, que estão a ver vai ficando escondida no avesso e completamente imperceptível no lado direito. Então, um trabalhinho para agora, vamos tricotar sempre em voltas de ponto jersey até terminar as nossas 50 gramas de fio. E quando chegarmos aqui a esta última agulha, que como podem ver eu ainda não tenho o círculo de malhas unido nem fechado, então quando eu chegar aqui a esta última agulha já com o meu fio de trabalho, então sim eu vou conseguir fazer a união. Quando eu começar a minha segunda volta, coloco um marcador no início da volta e quando começar a trabalhar estas primeiras malhas, consigo fechar o meu círculo de malhas. É isso que eu vou fazer, vou tricotar o meu tubo em meia e já regresso para lhe mostrar como fazer o resto da meia. Entretanto, passei aqui só para lhe demonstrar como fazer então esta união. Está a ver que eu já tricotei a volta completa com o meu fio de trabalho. E agora vou aqui pegar com a minha agulha livre,
Vou começar então a trabalhar as malhas desta agulha, unindo com um fio de trabalho e fechando então o círculo de malhas. Convém ajustar bem aqui neste sítio para que não se forme aqui nenhum buraquinho. E depois é só continuar a trabalhar em voltas de meia. Neste sítio pode colocar um marcador, assim aqui, para depois saber onde é o início da sua volta. Vou então tricotar o meu tubo de meia e já regresso. Entretanto, passei por aqui para lhe mostrar que já mudei as minhas agulhas. Optei por deixar as minhas 5 agulhas em espera e adiantar o meu tubo de meia, não é? Com as minhas agulhas circulares, com as minhas mini circulares. Na verdade, o trabalho é bem mais rápido, flui mais depressa e o meu tubo fica feito num instante, porque afinal nós queremos umas meias a tempo do Natal, não é verdade? Pode usar, para fazer este tubo em meia, pode usar qualquer uma das formas de tricotar meias, ou seja, com 5 agulhas, com as mini circulares, em Magic Loop, com 2 circulares ou com as agulhas flexíveis de dupla ponta. Portanto, querida criativa, não tem desculpa para tricotar este modelo de meias. Pode usar o método que preferir e que gostar mesmo mais de usar. E pronto, já terminei o meu tubo de meia usando as 50 gramas do fio matizado. Agora vou passar então à próxima fase destas duas meias. Para isso, vou passar as malhas que eu tenho aqui nas minhas agulhas mini circulares para as minhas agulhas de pontas duplas, porque eu vou agora tricotar nas duas extremidades, tanto aqui como nesta extremidade, onde eu comecei com a montagem provisória. Vou fazer aqui as biqueiras das minhas meias, portanto vou construir aí as biqueiras. Por isso vou passar estas malhas que eu tenho aqui para as minhas agulhas de pontas duplas, distribuindo as malhas por 4 agulhas para depois trabalhar com a quinta. É isso que eu vou fazer e já regresso para demonstrar como fazer a biqueira. E pronto, já tenho aqui as minhas malhas todas passadas para as agulhas de pontas duplas, distribuídas em igual número pelas 4 agulhas. Pus o marcador de início de volta mesmo aqui no tubo da meia, para ser mais fácil de eu identificar onde é que é o princípio da minha volta, e de seguida vou trabalhar a biqueira. A biqueira eu vou trabalhar com um fio de cor contrastante que eu estava a utilizar, não é? Esta bolinha aqui de fio em tons de vermelho. E como é que eu vou fazer a biqueira? A biqueira que eu vou aqui usar é a biqueira em estrela ou arredondada. E para tal, como eu vou tricotar vai ser da seguinte forma: em todas as agulhas eu vou fazer uma primeira volta de diminuições e depois uma volta sem diminuições até obter 40 malhas totais nas minhas agulhas. Para isso, o que eu vou fazer é a volta número 1, que é a que tem as diminuições. Vou tricotar as malhas de todas as agulhas em meia até 2 malhas do final. E aqui vou fazer uma diminuição, o conhecido 2 pontos juntos em meia, ou 2 malhas juntas em meia. E faço isso em todas as agulhas. Quando completo a volta, faço uma volta completa toda em meia. E vou, portanto, repetir estas 2 voltas até obter 40 malhas nas minhas agulhas. Então, passando à demonstração, vamos introduzir o nosso fio de trabalho. Aqui. Podemos aproveitar logo para rematar estas 2 pontas de fio, da mesma forma que eu já tinha exemplificado. Portanto, aqui nesta primeira vez nós vamos passar assim os fios por cima da agulha e depois mantemos assim por baixo, não é? E o fio de trabalho passa por cima deles. Fazemos isto assim em algumas malhas, está bem? Permite ajustar aqui os fios de trabalho e fica mais perfeitinho. Não se vê do lado direito e eles ficam ali escondidos do lado do avesso, como podem ver. Vou só fazer mais uma vez e depois continuo a trabalhar a biqueira. Portanto, agora solto estes 2 fios. Agora vou continuar a trabalhar a biqueira aqui nesta primeira agulha, sempre em meia, até 2 malhas do final.
e já cá cheguei. Agora estas duas malhas eu vou trabalhá-las juntas em meia. Vou repetir o que eu fiz aqui nesta primeira agulha, exceto a parte de rematar o fio, naturalmente, na segunda, terceira e quarta agulhas. Depois faço a volta completa toda em meia e vou repetir então essas duas voltas até ter 40 malhas nas agulhas. É o que eu vou fazer e depois regresso para lhe falar da segunda parte da biqueira. Já tenho aqui a primeira parte da minha biqueira, não é? Com estas diminuições aqui da primeira parte, feitas sempre com a repetição das tais duas voltas, a volta das diminuições e a volta simples, sem diminuição, até ter as 40 malhas totais nas minhas agulhas. Agora vou continuar a minha biqueira a tricotar apenas a volta das diminuições, portanto, excluo aquela que é a volta simples, toda em meia. Vou fazer sempre a volta das diminuições até ter um total de 8 malhas nas minhas agulhas. E pronto, já tenho aqui a minha biqueira terminada, com todas as diminuições feitas. E agora tenho aqui, portanto, 8 malhas nas agulhas. Neste momento, posso cortar o fio, deixando assim uma pontinha um pouquinho comprida, para eu poder finalizar a biqueira. E com a minha agulha tapeçaria, o que eu vou fazer de seguida vai ser passar o meu fio que eu tenho nesta agulha, agora nova, não é? Vou passar o meu fio assim por dentro destas malhas vivas aqui no topo da biqueira. Vou finalizar a biqueira como se ela fosse um gorro. E vou tirando as agulhas que já não necessito, mas sempre seguindo a linha e a sequência da volta, tá bem? Sem torcer as agulhas, nem o trabalho. Vou tirando assim. Agora a agulha que se segue é esta. E finalmente, vamos aqui para esta última agulha. Depois ajusto bem aqui esta parte central. Posso passar novamente a minha agulha por dentro das malhas vivas. Assim eu reforço um pouco aqui o topo da biqueira, tá bem? Basta só dar aqui uma voltinha depois da primeira que nós fizemos. Ajustar bem, introduzir o fio para o avesso, dar depois um nozinho no avesso e rematar. Ou seja, esta primeira biqueira está concluída. Agora vamos fazer a segunda biqueira, não é? Que é a biqueira no extremo oposto. Para fazermos esta biqueira, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte: previamente vamos recuperar as malhas que nós temos aqui na montagem provisória, vamos recuperá-las para a nossa agulha de trabalho. Para isso, eu vou apanhar com a minha agulha, e vocês até podem fazer isso na agulha circular ou então nas de pontas duplas, como eu estava a fazer, mas se for nas de pontas duplas vão ter de ir juntando as várias agulhas, está bem? Então, vou fazer nesta por ser mais simples, mas se fosse nas de 4 agulhas íamos dividindo. Então, vão fazer aqui assim, apanhar com o avesso virado para vocês, não é? Vão apanhar esta primeira argolinha de malha que temos aqui, logo a seguir à linha de montagem, vão ver? Cada argolinha destas que eu estou a apanhar é uma malha. Então, eu vou apanhar aqui, ao longo de toda esta montagem provisória, portanto, todas estas malhinhas que eu tenho aqui, a toda a volta, até ter na minha agulha o número total de malhas que eu estava a trabalhar na minha meia. Pronto, já tenho aqui as malhas todas recuperadas da montagem de malhas provisória. Agora é só desmanchar esta montagem provisória de malhas e tirá-la daqui, porque as minhas agulhas já estão seguras, não é? Agora é só desmontar aqui esta montagem provisória. Vocês podem mesmo cortar, tá bem? Com a tesoura. É só ir tirando este fio azul, tá bem?
e ficam com as malhas recuperadas no trabalho, com as malhas vivas. Depois de termos então todo o fio de desperdício da montagem provisória retirado das nossas malhas de trabalho, está bem? Vamos tricotar uma biqueira exatamente igual àquela que fizemos na outra extremidade. É o que eu vou fazer e já regresso para depois tratarmos do calcanhar. E pronto, já tenho as duas biqueiras construídas nas duas extremidades do meu tubo de meia. Agora, o que eu tenho de fazer é dividir as meias em a metade, para eu conseguir ter uma meia deste lado e uma meia deste, não é? Vou ter de encontrar essa medida do centro e também vou ter de encontrar a medida onde eu vou construir o meu calcanhar. Então, para o meu calcanhar, o que eu vou fazer é o seguinte. A medida que eu necessito para o meu pé, portanto, a medida real do pé, eu vou medir desde o topo da biqueira até ao sítio onde eu vou construir o meu calcanhar, menos 5 cm da medida total do pé. Neste caso, se eu precisar de um pé que tenha 24 cm, então eu coloco assim a minha fita métrica e já sei que 5 cm antes vai ser o sítio onde eu vou fazer o meu calcanhar. Portanto, eu vou pegar num marcador e aqui no sítio dos 5 cm, nesta malhinha que está aqui, que corresponde aos 5 cm, eu vou colocar o marcador. Assim eu fico a saber que este sítio é a medida onde eu vou construir o calcanhar, que depois de seguida já vou mostrar como fazer. Vou fazer a mesma medida do outro lado da biqueira. Ou seja, aqui deste lado, nesta outra meia, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar a fita métrica com a medida que eu necessito, portanto, os 24 cm, a partir do topo da biqueira, estão a ver? E depois vou então medir aqui e a 5 cm eu vou colocar o marcador do sítio onde eu vou construir o meu calcanhar. E pronto. Essa primeira parte tem, ou seja, neste momento, nesta linha vai ser onde eu vou construir o meu calcanhar. Para obter a metade das meias, para eu poder dividir, não é, as duas meias, o tubo de meias e ter as duas meias e não o tubo contínuo, como eu tenho, o que é que eu vou fazer? Ou meço o tamanho total deste tubo de meia, desde uma extremidade até à outra extremidade da biqueira, e divido por 2, ou então é tão simples como sobrepor, assim, um ao outro, e encontrar aqui o sítio que corresponde ao meio e colocar novamente aqui um marcador. Agora vamos passar à próxima fase. Neste momento, então, já tenho as duas biqueiras tricotadas, os meus dois calcanhares aqui medidos e o sítio onde eu depois vou separar as minhas duas meias também está encontrado. Vamos então agora falar sobre o calcanhar. Como é que vamos tricotar o nosso calcanhar? No sítio onde nós temos estes marcadores laranja, que eu aqui no tutorial usei os marcadores da mesma cor para o calcanhar, vocês viram que eu coloquei os marcadores numa linha. Esta linha onde o marcador está preso vai ser o sítio onde eu vou criar uma abertura para poder construir o meu calcanhar aqui neste lugar. O calcanhar vai ser tricotado exatamente da mesma forma que nós fizemos a biqueira. Portanto, vocês, quando tiverem as malhas preparadas aqui no calcanhar para o tricotar, vão seguir as mesmas instruções exatamente iguais como o que fizemos na biqueira. Vamos construir um calcanhar em formato de estrela ou arredondado. Vai ser exatamente igual. Mas antes disso, vamos ter de saber como vamos aqui recuperar esses pontos, não é? Essas malhas. Então, voltando à explicação que eu estava a dizer. O nosso calcanhar vai ser tricotado em metade das malhas totais que eu tenho neste tubo de meia. No meu caso, eu tenho 64 malhas, por isso eu vou tricotar o meu calcanhar em apenas 32, que é metade.
Este calcanhar, que é o modelo de calcanhar tricotado no final, implica que eu levante malhas na linha acima e na linha abaixo do sítio onde eu vou criar a abertura. E aqui, neste trabalho, vocês veem que têm cores diferentes. Ou seja, eu vou criar a abertura nesta linha verde e vou levantar malhas em número de 32, não é? Isto na minha meia, vocês depois é de acordo com o número de malhas que tenham totais na meia. A partir daqui, da extremidade, eu vou levantar 32 malhas assim, na linha acima do sítio onde eu tenho o marcador. E depois, outra vez, 32 malhas aqui na linha abaixo do marcador. Como é que eu vou levantar as malhas? Vocês reparam que a malha de meia faz assim um V. Estão a ver? Faz esta forma. Para recuperar estes pontos, basta-me levantar a perninha do lado direito de cada malha. Assim. E vou fazer isto a partir da extremidade, está bem? Não começam aqui no meio. Vou fazer isto até ter nas minhas agulhas 32 malhas. Faço isto nesta linha e depois repito aqui na linha de baixo, tá bem? Porque eu preciso de ter as malhas do meu trabalho seguras para eu depois poder cortar o fio aqui no meio e desmanchar para depois então ter a abertura que necessito para tricotar o calcanhar, tá bem? Então, depois de terem as malhas aqui recuperadas em número de metade para cada agulha daquelas que do total que vocês têm no tubo, certo? Vamos passar ao passo seguinte, que é meter a tesoura no nosso tricô. No sítio onde vocês têm o marcador, estão a ver esta malha que está presa no marcador, vocês vão dar ali um golpezinho com a vossa tesoura e cortar o fio. Tiram o marcador e a partir daí, com a ajuda de uma agulha de tapeçaria, vão desmanchar a linha até ao sítio onde vocês começaram a levantar os pontos, tanto de um lado como do outro. Atenção que vocês só vão desmanchar esta linha no que corresponde a metade do número das malhas que vocês têm aqui no tubo, tá bem? Porque se começarem a desmanchar mais, vão estar a desmanchar as malhas que são do peito do pé e essas não são para desmanchar, é para manterem certinhas. Vão ficar com duas pontinhas de fio, uma deste lado e outra deste. Essas pontinhas de fio, vocês vão deixá-las ficar, porque no final vamos rematá-las juntamente com o nosso calcanhar, quer para eliminar os buraquinhos, quer para garantir que a nossa meia fica com os cantos bem rematados e seguros para não se desmanchar no futuro, certo? Além disso, devido ao tipo de biqueira que eu utilizei e ao tipo de calcanhar que eu vou também usar, não é? Usando este formato da biqueira e do calcanhar em estrela, eu não preciso de estar muito preocupada com o alinhamento. Porque se eu usar outro tipo de biqueira, por exemplo, a biqueira cerzida, e usar o mesmo tipo de calcanhar, eu vou ter de ter a preocupação de ver que a minha biqueira e o sítio onde eu aqui vou levantar os pontos para o meu calcanhar estão perfeitamente alinhados, para eu não ficar com a minha meia à banda, tá bom? Vou fazer isto primeiro numa meia, depois vou tricotar o calcanhar e de seguida vou repetir todo o processo na segunda meia, tá bem? Vou então levantar os pontos aqui no total que eu preciso, depois venho só para mostrar como fica, cortar o fio para lhe demonstrar como deve fazer, de seguida distribuir as minhas malhas por 4 agulhas para eu ficar aqui com a abertura do calcanhar preparada para tricotar e depois tricotá-lo exatamente igual à biqueira. Já tenho aqui as malhas em número de metade das malhas totais que eu tenho na minha meia, levantadas na linha acima do marcador, e agora venho aqui só para lhe mostrar como começar na linha de baixo. Estão a ver que agora nós vamos ter de levantar as malhas da segunda agulha, não é? Da segunda linha, alinhadas com as de cima, correto? Então vamos seguir aqui a linha que vem do nosso marcador e na linha imediatamente abaixo, no seguimento da primeira malha que eu levantei na agulha de cima, eu vou fazer o mesmo aqui na agulha de baixo, que corresponde levantar aqui nesta malha. Estão a ver a malha a fazer o V, então eu vou levantar a perninha do lado
direito, tá bem? Depois é só continuar aqui com o mesmo processo até ter 32 malhinhas também nesta agulha. E pronto, já tenho aqui o número de malhas que eu preciso, completamente seguras e garantidas nas agulhas, não é? Sem o risco de se desmancharem. E agora posso pegar na tesoura e cortar aquele fio que tenho ali. Antes de cortar o fio, posso-vos dizer que se preferirem, para recuperarem estas malhas, em vez de usarem logo as agulhas, podem usar um fio de desperdício, não é? Com uma agulha tapeçaria. O processo de inserir e passar o fio é o mesmo, mas se não quiserem fazer logo com agulhas, podem fazer, portanto, com um fio de desperdício, um fio de segurança, no fundo, porque quando estamos assim a usar duas agulhas, como o espaço que temos aqui é muito estreitinho, a partir de determinada altura, na segunda agulha, torna-se um pouco desafiante, não é? Porque o trabalho fica assim muito apertado, muito junto, tá bem? Mas podem usar, portanto, em alternativa o fio. Vamos então pôr a tesoura ou meter a tesoura no nosso tricô. Então, como eu já tive a oportunidade de dizer, para cortar, eu tenho apenas de passar aqui a minha tesoura no sítio onde eu tenho o marcador. Eu até posso mesmo tirar o marcador, para ter a certeza de que não corto nenhum fio que não deva cortar. E agora é só inserir a tesoura assim num dos fios, estão a ver o filamento, de preferência sem apanhar o filamento da malha. Agora sim, está bem, porque há pouco eu tinha levantado um bocadinho da malha de trás. Levanto sim apenas um filamento e corto. A partir de agora, com uma agulha tapeçaria, vou começar a desmanchar estes fios. Assim, a partir do sítio onde eu cortei, vou puxando o fio da lã e vou assim desmanchando. Eu vou ter de fazer isto para um lado e para o outro, tá bem? Portanto, vou pegando no fio verde, estão a ver, e vou puxando de forma a criar aqui a abertura que eu preciso para depois tricotar o meu calcanhar. No início é um pouquinho difícil de fazer isto, porque as malhas estão muito apertadas por causa das duas agulhas, mas depois começa a ser mais fácil. E pronto, vamos fazer assim isto, desmanchando esta linha até esta extremidade e depois desmanchar para este lado, até esta extremidade, o resto do outro fio, tá bem? Uma das pontas vai ficar num lado, a outra ponta no outro. E pronto, já tenho aqui a abertura criada para tricotar o meu calcanhar. Estão a ver que as pontinhas de fio que eu desmanchei, não é? Do fio que eu cortei, estão aqui. Uma dica que vos posso dar, quando estão a desmanchar este fio, não soltem esta última malha. Estão a ver que eu deixei aqui o fio que ainda está a trancar esta última malha. Façam isso tanto de um lado como do outro. Estão a ver que neste lado está a acontecer a mesma coisa, para não terem a tendência a desmanchar malhas que dizem respeito ao peito do pé e que não interessa, nem importa desmanchar, tá bem? Porque já têm as 32 malhas aqui que precisam, em cima e em baixo, por isso depois estes fios são facilmente rematados e escondidos no fim do calcanhar tricotado e isto permite aqui criar maior segurança nas malhas, tá bem? Neste momento, o que é que vamos fazer a seguir? Vamos pegar em duas agulhas mais e dividir estas malhas que eu tenho apenas em duas agulhas por 4 agulhas, está bem? De seguida, tricotamos este calcanhar da mesma forma que a biqueira. Depois de terminarmos este calcanhar, vamos fazer o mesmo no calcanhar do outro lado, está bem? Vamos fazer o mesmo processo neste calcanhar, aqui, está bem? Tal e qual a mesma coisa, levantar as malhas acima e abaixo, cortar o fio e tricotar o calcanhar igual à biqueira. E depois de tudo isso tricotado e feito, vamos fazer aqui vamos fazer a separação das duas meias. Para fazer a separação das duas meias, nós vamos ter de recuperar malhas na linha acima e abaixo do marcador, e aí eu recomendo que vocês utilizem um fio de desperdício, tá bem? Porque como são muitas malhas, depois pode se tornar muito desafiante fazer com as agulhas mesmo.
façam com fio de desperdício, passem a toda a volta, portanto aí vocês vão levantar o número de malhas totais que têm nas vossas meias, 64 no caso das minhas, tanto na linha acima do sítio onde eu tenho o marcador, não é? Como na linha abaixo. Eu vou ficar com 2 linhas no meu trabalho. Depois vou fazer a mesma coisa, meter a tesoura no meu tricô, cortar, desmanchar esta linha a toda a volta para que eu fique com 2 meias separadas, está bem? E a seguir a isso vamos tratar do coxe. Então vou finalizar os meus calcanhares, separar aqui as minhas meias e depois regresso para falar do coxe. Entretanto, passei apenas para lhe mostrar como fica, portanto, as malhas divididas, não é? Aqui pelas 4 agulhas na abertura do calcanhar, o que nos permite então tricotá-lo sem espinhas. Vamos então fazer aquilo que eu falei, tricotar os 2 calcanhares para as 2 meias, e depois eu passo aqui para lhe explicar como fazer esta separação do tubo de meias. E pronto, querida criativa, neste momento já tenho as 2 biqueiras concluídas, os 2 calcanhares também tricotados. A minha meia fica assim, tanto para um lado como para o outro. E neste momento vamos então fazer aqui a separação das 2 meias. Para fazer a separação aqui das 2 meias, nós vamos usar a mesma técnica que usamos quando fizemos aqui o calcanhar, tá bem? Só que, neste caso, nós vamos ter de levantar malhas na linha acima desta onde está o marcador e na linha abaixo. E vamos fazer isso a toda a volta, não apenas em metade das malhas, mas na totalidade das malhas que nós temos nas nossas meias. Depois disso, vamos cortar o fio para podermos separar este tubo e transformá-lo em 2 meias. Para isso, podemos começar, uma vez que é toda a volta, podemos começar logo aqui. Vamos então apanhar o número de malhas totais que nós temos. Eu estou a fazer com as 4 agulhas já e vou distribuir, ao mesmo tempo que vou levantando as malhas, vou distribuí-las por 4 agulhas em igual número, porque de seguida eu vou trabalhar o coxe e, portanto, fico logo com essa parte trabalhada. Vou fazer com as agulhas numa das meias. Na outra meia, portanto, nas malhas que eu vou levantar aqui na linha abaixo, onde está o marcador, eu vou usar uma agulha de tapeçaria com um fio de desperdício para me ser depois mais fácil de tricotar esta meia, não ter aqui 8 agulhas todas juntas, não é? Assim fico com o trabalho com as malhas seguras num fio de segurança e depois passo-as então para as agulhas. Pronto, já tenho aqui as minhas 4 agulhas à volta de uma das meias, não é? Do cós de uma das meias. Agora, com o fio de desperdício, vou fazer o mesmo logo aqui na linha abaixo do sítio onde está o marcador. Neste momento eu vou fazer assim com a linha, para ser mais fácil, porque se tiver aqui várias agulhas começa a ser difícil de fazermos esta recuperação de pontos. Vou fazer então isto com este fio de segurança a toda a volta e já regresso para meter a tesoura no meu tricô de novo. E pronto, já tenho o fio passado a toda a volta. Agora o que eu vou fazer é retirar o meu marcador, que tenho aqui. Pegar na minha tesourinha e cortar este fio onde eu tinha o marcador. De seguida, com o auxílio de uma agulha de tapeçaria, vou fazer o mesmo processo que eu tinha feito já na altura, no sítio do calcanhar, não é? Vou desmanchar esta volta completa, sendo certo que as minhas malhas estão protegidas tanto no fio como nas agulhas, está bem? Por isso não há que temer. Se apanhou bem as malhas sempre na mesma linha, não há que temer, não vai perder malha nenhuma. Pode ficar tranquila, querida criativa. Agora é só desmanchar a volta toda destas que separa aqui estas 2 meias, não é? Para conseguirmos ter as nossas 2 meias
individualizadas. É o que eu vou fazer e já regresso. Entretanto, eu já praticamente desmanchei toda a minha volta, já tenho quase as 2 meias separadas e passei aqui para ajudar numa coisa que lhe vai acontecer. Como nós, quando estamos a tricotar em redondo, estamos a fazer uma espiral, não é? Nós estamos a tricotar, mas a volta nunca, a última malha nunca fica exatamente no mesmo nível da primeira que nós tricotamos. O que é que aconteceu? Eu passei a linha, de facto, como demonstrei, mas estão a ver onde eu cortei o fio, eu fiquei com esta linha mais pequena, não é? E já tenho ali uma malha solta. Então, o que eu devo fazer, que depois nós vamos fazer aqui uma volta, desmanchar uma volta completa nesta segunda meia para equilibrar isto, mas para não perdermos esta malha, vamos pegar nela com o fio de segurança, tá bem? Para garantir que a nossa meia realmente não se desmancha. Por isso, com a agulha tapeçaria, vamos aqui apanhar esta malhinha que ficou solta, tá bem? E podemos aproveitar, porque como o fio é muito pequenino, e estão a ver que o fio está a começar a escarçar aqui para as próximas malhas, não é? Nós podemos fazer o mesmo na linha abaixo, porque esta malha, estão a ver que também se vai desmanchar, olhem aqui. Então, continuamos com este fio e vamos fazendo, levantando sempre a perninha do lado direito da malha, tá bem? Vamos fazendo aqui um bocadinho, umas malhinhas, para protegermos aqui o nosso trabalho, tá bem? E agora sim, podemos continuar a desmanchar aquilo que estávamos aqui a fazer. E podemos desmanchar este, que está mais pequenino. E pronto. As nossas 2 meias estão soltas. Agora é só puxar aqui este fio. Estão a ver, esta nós tivemos aqui de resolver aquele problema que acontece sempre, porque tem a ver com a própria espiral do tricô. Vamos ficar assim com esta pontinha de fio pequenina, que nós depois vamos ter de rematar, tá bem? Mas quando recuperarmos os pontos já resolvemos esta questão para fazermos aqui o nosso coche. Agora nesta meia nós já estamos em condições de trabalhar o nosso coche. Para trabalharmos o nosso coche aqui nesta meia, nós vamos pegar no resto que sobrou do novelinho que estávamos a utilizar para as biqueiras e os calcanhares, vamos transformá-lo em 2 novelinhos com a mesma quantidade de fio e vamos tricotar o nosso coje aqui nesta primeira meia, usando um dos novelos, está bem, no canelado que nós quisermos e até o fio terminar, porque o objetivo é mesmo usar os 2 novelinhos que nós tínhamos, um de cor sólida e um de cor matizada, está bem? Com o resto do novelinho que sobra, nós vamos recuperar depois os pontos aqui em torno desta circunferência desta meia, que entretanto está assim sossegadinha em espera para não se desmanchar, tá bem? E vamos usar a segunda parte do novelo para tricotar o cos exatamente igual a este que vamos fazer aqui. É isso que eu vou fazer e de regresso vou mostrar-lhe como ficam as nossas meias a tempo do Natal terminadas. Entretanto, eu vou-lhe mostrar aqui como fazer então com esta meia. Está a ver que este bocadinho de fio que nós temos aqui, que entretanto já fizemos aqui esta emenda, ele vai continuar a desmanchar para estas malhas. Então o que é que eu sugiro? A querida criativa anda assim um bocadinho para trás no seu trabalho. E com outras agulhas da mesma espessura, eu vou usar aqui a agulha circular, mas podem ser depois as agulhas de ponta dupla que usou na outra meia, tá bem? Vai levantar malhas aqui logo abaixo daquela onde está o fio,
usando o mesmo método, não é? Pega na perninha do lado direito das malhas, vai levantando aqui as malhinhas até chegar aqui a esta união à frente. Ora, neste momento eu já vou recuperar as malhas que eu tenho no fio de desperdício. Estas malhas que eu aqui segurei, que por acaso são de cor semelhante. Estas primeiras malhas que estão aqui. Agora eu vou recuperar os pontos em toda a volta da minha meia, não é? Aqueles que eu fui guardando aqui no meu círculo de malhas com o fio de desperdício. E depois já regresso para mostrar como fazer aqui nesta parte. E pronto, neste momento eu tenho as malhas todas levantadas, está a ver que eu tenho a volta completa. Posso retirar este fio e estas malhas que eu tinha aqui acima daquelas que eu comecei a levantar, não é? Por segurança, eu vou ignorá-las também. Elas vão se desmanchar, mas não vai ter problema porque eu já tenho o meu fio e as minhas malhas todas protegidas e inseridas na agulha. Portanto, este fio, estas malhas que se vão desmanchar, está a ver? Eu vou ficar assim com uma pontinha maior que depois me vai ser possível rematar com, juntamente no cós, não é? Pronto, neste momento sim, tenho as duas meias preparadas para trabalhar. Só tenho então de pegar neste novelinho, dividi-lo em dois e tricotar os dois cós nas duas meias, usando a totalidade deste fio que eu tenho aqui. Só uma chamada de atenção que o cós, o fio que tem para o cós, vai ter de incluir o fio que necessita para fazer o remate do cós. E recorde-se que o cós tem de ser um remate elástico, para depois a meia vestir bem e não apertar. Portanto, não tricote mesmo até ao último segmento de fio. Vai ter de deixar um pouco de fio para conseguir rematar as duas meias. Vou então tricotar o cós nas minhas meias e depois vou mostrar-lhe como elas ficaram finalizadas. E pronto, querida criativa, temos as nossas meias a tempo do Natal concluídas, com as biqueiras, com os calcanhares e com o cós completamente finalizado, as pontinhas todas rematadas. Estão as nossas meias tricotadas a partir de um tubo de meia, de onde fizemos nascer duas. Esta é uma das meias, aqui tenho a segunda. Espero que tenha gostado deste tutorial, que pratico muito e tricoto muitos modelos de meias seguindo esta forma bem divertida e bem diferente de tricotar umas meias sem espinhas. Um grande beijinho e até breve.